tá, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar participando no mesmo evento com a Maria Rita e com a Rita e com a Renata. Acho que nossa, é um prazer enorme. Eu conheço a Maria Rita de ser, né, da pós-graduação ali na UFSC. A Rita eu conheço da Renata falar dela. E, né, a Renata eu conheço. É muito interessante porque eu tinha todo um plano para ela, mas assim, depois de ouvir a Maria Rita e a Rita, já fui repensando um monte de coisa e muito interessante, porque a primeira vez que eu ouvi da Horta, ouvi falar sobre a Horta foi num outro evento que também a gente estava falando sobre poesias feministas e nessa outra mesa, essa outra professora também trouxe essa perspectiva dessa poesia erótica da Maria Teresa Horta e foi lindo, assim, a primeira vez que eu li, ela trouxe umas 2, 3 cartas pra gente ler, e eu lembro que assim, fiquei maravilhada com o texto. E foi interessante, a Maria Rita traduziu uns trechos da Audre Lorde ali que ela estava falando, e conversa muito com o que eu estava pretendendo debater aqui, então eu vou seguindo o que eu tinha planejado e tentando fazer algumas ligações, ou talvez o que eu não consegui fazer de ligação a gente pode fazer juntas depois. Mas, nossa, tá muito legal. Primeiro, eu queria, assim, começar com uma anedota de uma conversa que eu tive com uma amiga esse final de semana. A gente me pediu umas ajudas com umas traduções, a gente estava conversando e no fim ela perguntou se estava tudo bem. E aí eu respondi, né, tava tudo bem, mas naquele ritmo de quarentena, né, às vezes, alguns dias mais animados que outros, assim, bem desanimados. E ela brincou que, faz parte da vida adulta o desânimo, né, e logo em seguida ela complementou que, mas que eu normalmente pareço bem animada com as coisas que eu faço na vida. E aí eu respondi para ela que para mim é o contrário. Eu acho que eu sou uma pessoa que normalmente está animada com as coisas, mas, né, que como uma pessoa normal na vida, assim como eu acho que acontece com todo mundo, às vezes se desanima com algumas situações, ou então algumas coisas dão um pouco mais de trabalho, assim no sentido de que você tem dificuldade de se relacionar e às vezes você fica um pouco frustrada com as coisas, mas eu acho que faz parte do processo de estar animada também, né? E aí, quando eu tive essa conversa com ela, a primeira coisa que eu lembrei, assim, foi do texto da Audre Lorde. Porque esse erótico que vaza para o resto da sua vida é o que faz você estar animado com as coisas. É você achar prazer no que você faz no dia a dia. É você ter prazer no seu trabalho. É você ter prazer nas coisas que você faz. E eu sinto que o que me faz ser essa pessoa animada da perspectiva dela é exatamente porque eu tenho tesão pelo que eu faço. E eu tenho muito prazer no que eu estudo. E eu já vou chegar, já vou explicar o que eu estudo, né? Então, assim, eu acho muito interessante como que essa questão da quarentena muitas vezes faz a gente pensar nessa questão de estar animada com as coisas e desanimada, e ter prazer e não ter, como que né, flui muito. Às vezes a gente está super bem com as coisas e às vezes não está. E aí eu fiquei pensando e aí vou passar por uma segunda anedota que está dentro já do que eu pesquiso, que eu trabalho com a questão do espaço e o desejo. Então, como que espaço e desejo se constituem mutuamente? Especificamente, eu trabalho com espaço e desejo dentro da literatura ticana. Ou seja, dentro da literatura na fronteira dos Estados Unidos com o México, de dentro dos Estados Unidos. E eu estava escrevendo escrevendo meu trabalho, e quando chegou na parte de escrever sobre desejo, eu estava escrevendo, fulana de tal fala que deseja isso, ciclana fala que deseja aquilo. De acordo com a autora X ou Y, deseja isso ou aquilo. Eu não tinha desejo nenhum naquele texto. Mas era, assim, um desejo...
tinha a palavra desejo. Desejo, o feeling era zero. E uma das coisas que me anima para fazer o que eu faço é conversar com a Renata. Né? As nossas trocas, as nossas conversas, as nossas discussões, os nossos debates, embates. A gente discorda sobre tanta coisa e a gente concorda em outras. E isso é uma coisa que me traz o tesão, de novo, assim, conversar com ela sobre as coisas. E aí parágrafo e falei assim, me ajuda um pouco, porque eu sei que tá horrível, eu sei que tá ruim, eu não quero esse texto. Eu não quero, não é esse o texto que eu quero escrever. E aí ela me lembrou desse texto do erótico da Audre Lorde e falou, volta para esse texto, releia ele. Porque o problema do teu texto agora é que ele tá muito protocolar. Você tá falando sobre desejo, você não quer falar sobre desejo protocolarmente. E foi exatamente o que eu fiz. Eu voltei pro texto do erótico da Audre Lorde e eu saí desse texto pensando, é isso que eu sinto, esse desejo vaza pro meu texto. Eu sinto que às vezes quando eu escrevo com paixão, o texto reflete isso de uma certa maneira, dá para ver a diferença. Então, uma das coisas que eu fiz foi relacionar como que para mim o desejo tá nessa parte de conversar, a pessoa falar uma coisa que você acha assim fantástica, você fazer, uau, é isso! É fantástico você passar por isso quando você está teorizando, né? Conversar sobre o seu trabalho e pensar, e você vê nos olhos assim, uau, isso é maravilhoso, é isso mesmo que eu quero. E o que eu fiz? Eu tirei aquela máquina estruturalista, academicista, e pensei, vamos pensar com desejo nisso aqui. E reescrevi e tal, eu estou nesse trabalho, então, algumas coisas saem um pouco duras, né? A Renata falou no início que essa é uma reclamação que eu tenho, que eu fui tão treinada para escrever o acadêmico, que às vezes ele fica tão protocolar que não parece que eu estou escrevendo sobre desejo. Então, uma das coisas que eu faço é isso, é retornar para alguns textos que me dão tesão. O da Audre Lorde é um deles. Os textos da Anzaldúa é outro, assim, que me dá um tesão danado de leitoria, né? Entre outros, e conversar com a Renata também. Ah, tá. Eu respondo. Responde, obrigada. A Anzaldúa, e aí, como eu estou trabalhando com espaço e desejo, nas Borderlands, é uma coisa que eu vejo muito, que uma das coisas que a gente precisa, às vezes, fazer, e é uma das coisas que eu tenho feito, tentado fazer, é repensar a ideia que a gente tem de algumas coisas, repensar as epistemologias e repensar como nós enxergamos algumas coisas. E foi interessante que a Maria Rita falou dessa separação de dentro e fora, e uma das coisas que se discute muito na questão o que se entende por desejo para muitas autoras ticanas é que não dá para pensar em desejo só desse dentro, né? Porque historicamente o desejo é construído, desejo muda quando a gente contextualiza de formas diferentes. Tanto né, que eu penso meu trabalho como essa constituição entre espaço e desejo. Então, se o desejo muda a constituição de espaço, o espaço também muda a constituição de desejo, né? E é essa construção que faz com que seja tão peculiar pensar no erótico, né? Seja tão apaixonante pensar nisso, porque você não vai chegar sempre nas mesmas conclusões, você não vai... Se é que vai chegar numa conclusão, né? Às vezes a ideia de pensar o desejo ela é contínua, e esse dentro e fora da Audre Lorde, ela funciona muito bem para a gente pensar que a gente não tem que seguir as normas para entender o erótico, né? Que aquilo que se diz do erótico, para a mulher principalmente, porque a gente tem que seguir, né? Deslocar o erótico. O erótico ele fica dentro da pornografia, né? Porque a mulher não. E aí você perde essa relação.
Isso é um problema. Então, quando a Audre Lorde fala pra gente voltar para dentro, é pensar nos nossos desejos, é pensar o que nos dá tesão, o que nos dá paixão, o que nos move, o que faz com que a gente trabalhe com amor, né? E ao mesmo tempo, quando você pensa que o desejo não vai ser sempre o mesmo, você não pode ignorar essa construção que vem historicamente, principalmente quando a gente está pensando em povos colonizados, né? Então, o pensamento colonial, o pensamento decolonial, ele é muito importante para a gente descolonizar o desejo, né? Pensar o desejo como algo que a gente tem trabalhado com a mente. Depois a gente tá, ok. Então, uma das coisas que eu tento fazer nesse sentido é pensar o desejo como algo ontoepistemológico. Ele é, sim, a materialidade, ele é o que vem de dentro de uma certa maneira, mas não só. Tem que ter uma conversa ali, tem que ter esse encontro, né, do que é a colonização e a decolonização do desejo, né, mas também aquilo que faz com que o desejo seja bem transformador, que não seja sempre só causa e efeito. Eu sinto isso porque eu tive aquilo. Eu tive essa questão histórica, então eu sinto o desejo dessa forma, né? Então, pensar dessa forma, desse encontro. E aí, então, agora, o que eu estou pensando, o que eu estou escrevendo nesse momento é sobre o termo homofobia, que a Anzaldúa brinca. Ela pega um aluno dela, do texto de Borderlands, né, que foi publicado pela primeira vez em 87, um aluno dela confunde o termo homofobia e pensa que homofobia vem das palavras home and phobia e acha que é o medo de voltar para casa. Medo do home, do lar. E ela pensa como é apropriado pensar o termo homofobia como medo de voltar para o lar, quando o teu desejo é criticado, quando o teu desejo ele não é aceito socialmente, como você tem medo de não ser aceita pelo aquele grupo, pelaquela comunidade, pela tua família. E aí o que ela faz? Ela repensa a ideia de homofobia. Ela pensa ela pensa a ideia de home para pensar o homofobia. Né? Então, se homofobia pode ser pensado como o medo de voltar para casa, então vamos mudar o termo home. E ela compara home, lar, casa, com uma tartaruga. E ela diz que ela carrega a casa dela nas costas. Então, esse sentimento de segurança, que normalmente, que é tradicionalmente relacionado ao lar, à casa, ela transfere para algo que é móvel, que não é fixo. E eu penso que, assim, então, para começar a concluir, eu penso que é muito importante a gente pensar agora no termo home, no termo lar, de uma maneira que se mobilize esse termo, porque só que desse momento, talvez de uma perspectiva diferente do que a Anzaldúa estava fazendo, que a gente está preso em casa, né? Então, como que a gente vai repensar a ideia de lar quando o lar se torna algo que te prende, algo que, de uma certa maneira, te poda uma certa liberdade, né? Você está preso em casa. Né? Então, a gente tem que mobilizar esse conceito para que a gente possa ter o tesão de ficar em casa de novo, né? A gente brinca, né? Eu acho que é uma brincadeira que está muito por aí na internet, que a quarentena estragou ficar em casa para mim. Eu era uma pessoa que adorava ficar em casa, passar o final de semana cozinhando e lendo um livro, e vendo seriado, e vendo filme, e agora passar mais um final de semana em casa, mais um final de semana lendo um livro, mais um final de semana cozinhando. Então, como que a gente repensa a ideia de casa dentro dessa quarentena para que a gente possa manter o tesão pela casa, manter o tesão pelas nossas relações, né, dentro de uma situação que é tão conflituosa, de uma situação que às vezes foge daquilo que a gente esperava, do que a gente entende por casa, do que a gente entende por família, do que a gente entende por relações. E, assim, então, só para concluir, eu também
A Maria Rita falou do sentir enquanto se faz e do sentir profundamente. Eu penso que talvez reconceitualizar a ideia de casa, a ideia de tesão, a ideia de desejo, a própria ideia de quarentena, a gente vai ter que pensar tudo isso dentro da ideia de sentir profundamente, né? E com quem a gente sente. Eu adorei que a Maria Rita colocou no plural, com outras pessoas, né? Porque é isso mesmo, é como a gente vai manter essas relações e como que a gente vai reconceitualizar, né? E tomar para si novamente a casa, né? A Anzaldúa fez isso de uma maneira que foi mobilizar o conceito, desfixar a casa criando palavras, desfixar a casa de um lugar específico, né? E levar com ela aquilo que o lar significa, mas sem ter uma raiz, né? Então, eu queria só, assim, né, talvez jogar ideias, eu não tenho aqui como dizer como reconceitualizar isso, mas sim para a gente pensar conjuntamente. Eu acho que seria mais ou menos isso. Obrigada novamente por eu poder participar desse evento lindo com essas pessoas maravilhosas. Muito obrigada. Palmas virtuais. Maria Rita, você